Mas sou eu sendo chato com a qualidade do áudio. Às vezes é só a minha voz que é linda e maravilhosa, né? Ela cabe perfeitamente nas ondas. Não, tem isso, né? Claro. Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 21 de agosto de 2021 até o dia 27 de agosto de 2021. Nessa semana, Guia Gastronômico Michelin deixará de avaliar restaurantes brasileiros. Game Boy Advance ganhará um novo jogo após 13 anos sem lançamentos. Uniaselv compra a rival Unicesumar por 3,2 bilhões de reais de olho em ensino à distância. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grandes Bole. Mais uma semana aí que passou no seu tédio rotineiro. Uma semana um tanto monótona, tanto pra mim quanto pra você, eu imagino. Mas que, como sempre, não deixa de ser uma semana que a gente vai relatar aqui em mais um episódiozinho, né? Exatamente. A gente vai relatar com toda a empolgação que esses eventos não nos deram durante a semana. Perfeitamente. Então, como de praxe, por favor, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Maravilha. Então, minha semana aí, como a gente já adiantou na nossa saudação inicial, foi bem ok, né? Bem tradicionalzona. Não teve muitos eventos, né, diferentes e coisas do tipo. Foi uma semana de planejar a aula, de dar aula, então foi bem corrido nesse sentido. E a próxima semana também vai ser ainda mais corrida, mas a gente fica pro próximo relato. Dessa semana foi o meu tradicional de meditação, os exercícios físicos todos os dias, e aí as aulas, né, durante a semana. De diferente, talvez, que eu possa relatar foi que eu tinha comentado, né, na semana anterior que eu tinha roteirizado aquele vídeo, né, que eu ia gravar. Eu acabei gravando, de fato, no sábado, mas deu um problema na captação de uma das janelas por meio do OBS, né, que é o software que eu uso para fazer a captura, e deu um problema em um dos programas que eu tava trabalhando ali, e eu vou ter que refazer uma parte do vídeo, só que daí eu acho que eu vou refazer o vídeo inteiro para daí... É aquele pensamento, né? Quando você explica na segunda, na terceira, na quarta vez a mesma coisa, você tende a fazer uma explicação melhor, né? Você vai entendendo onde você pode ser mais direto, onde você pode elaborar um pouco melhor, então eu acho que tem tudo para ficar uma explicação melhor. Então acho que eu vou regravar do zero e ficar um material ainda melhor. Mas vamos ver. Aí fora isso, o que segue de diferente na semana, que vai ser da onde vai partir minha reflexão, é que na segunda-feira faltou energia aqui no meu bairro, né, nas proximidades da UniOeste, em Francisco Beltrão, e aí eu não pude dar aula, né, para os meus alunos na segunda-feira à noite, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouco, porque no momento tenho que passar a bola para você, Evandro Xoxin. Uau, foi uma semana rapidíssima mesmo, né? Foi. Eu falei, foi super tradicional zona, e o que rolou de diferente foi só esses pontinhos aí que eu falei por último. Entendi. Cara, a minha semana ela também foi super rotineira, não teve nenhum grande acontecimento durante ela. Assim, o que aconteceu foi que a Bela está com sinusite e rinite, e aí eu descobri que eu também tenho rinite, só que pra mim bastou um comprimido e uma noite de sono, na terça-feira que eu estava bem cansado, e depois disso eu já estava super, hiper, dupe melhor. No caso, assim, ainda tem alguns resquícios de sintomas, assim, mas nada muito grave, assim, pra mim a vida segue normal em questão de saúde. Ela, por outro lado, tá se ferrando, tá com muita dor, tá tomando remédio o tempo inteiro, e, enfim, melhoras. Também nessa semana... Eu acho que o grande acontecimento que teve foi a nova coleção do Legends of Runeterra, né, que eu estava aguardando, assim, um pouco antes, eu estava, tipo, muito empolgado pra jogar, porque eu fui acompanhando os spoilers e tal das cartas, né, pensando em alguns decks, e aí assim que lançou, o meu hype parece que morreu totalmente, e aí eu joguei umas 5, 6 partidas, assim, e eu ganhei, boa parte delas eu ganhei, assim, acho que eu perdi uma só, mas aí eu já fui, tipo, cansei já. E aí parei de jogar, mas voltei pro... O que eu parei, que eu digo, é que eu voltei pro meu ritmo normal, né? Então eu jogo no horário do meu intervalo ali do almoço, às vezes jogo uma partida ou outra lá na Bela, enquanto não tem nada pra se fazer. E é isso. Nessa semana também eu subi ao telhado do hotel, onde eu entrei numa árdua guerra contra vespas, também chamadas de marimbondos em algum lugar. Eles são vespas bem grandes, assim. Elas têm mais ou menos o tamanho do meu dedo indicador, por assim dizer, que dá basicamente quase uns 10 centímetros.
talvez. Eu imagino. E, cara, eles são assustadores, porque eles são bem grandes, assim, e a ferroada deles não é pra qualquer um, sabe? E eles estavam se manifestando bastante lá no hotel, e aí eu fui caçá-los, então fui eu e o meu SBP, bom contra os insetos, só contra os insetos, e aí... Cara, entrei no forro, subi no telhado do hotel, foi uma loucura, assim, eu fiquei bem cansado e principalmente bem sujo, cara, eu me sujei bastante lá porque subir no telhado, vixe, é complicado. E aí hoje eu fui lá só pra garantir, porque assim, essa semana ela começou muito quente, né, na segunda, na terça e na quarta, e na quinta já esfriou, então ontem e hoje já tá bem frio aqui na cidade de Cascavel, e aí eles sumiram, né, então eu matei boa parte deles na quarta, e aí na quinta e hoje eu já não consegui encontrar mais nenhum, mas eu não tenho certeza se é porque está frio e eles estão, tipo, super escondidos em algum lugar, estão menos ativos, ou se eu definitivamente consegui dar um fim neles. É um problema recorrente desde sempre, na verdade. E eu não sei onde que se tem um cachumã, alguma coisa assim, ou por que eles vão lá até o hotel. Mas, enfim, é uma luta anual, digamos assim, contra eles. E até o momento eu sagro-me vitorioso, né? Porque não levei nenhuma picada até hoje e já matei incontáveis dúzias. E a minha semana também foi um pouco atípica, porque eu voltei pro modo online, porque a gente está numa semana acadêmica de psicologia, onde todos os dias nós temos palestras, então eu não fui pra aula presencial, porque não está tendo aula presencial, né, as palestras estão sendo no modo remoto, justamente para não juntar muitas pessoas dentro de um auditório, e foi tranquilo, mas apesar disso tudo eu fiquei muito irritado, mas eu vou voltar sobre isso depois da minha reflexão, porque agora é o momento de eu passar a reflexão para o senhor. Então, por favor, Sbolle, comente-me sobre sua reflexão. Muito obrigado. Então, a minha reflexão, ela vem, né, desse meu contratempo que eu tive na segunda-feira, que eu comentei, né, que faltou energia elétrica aqui nos arredores do meu prédio, e aí eu não pude dar aula, né, eu tava interagindo com os alunos que me seguem no Instagram, tava a torcida por parte deles pra não voltar energia, e a minha torcida querendo, né, que voltasse energia, porque eu gosto de dar aula, né, e aí ficamos nesse impasse, até que chegou no exato momento que daí tem a tolerância, né, de 15 minutos, né, para atrasos e contratempos, assim. Aí chegou, deu 15 minutos, volta a energia. Aí eu, pô, né, tô chegando com os refrei, rapaziada, né, mandei a imagem do tweet do Neymar pra eles, e aí eu voltei, comecei a dar aula, tal, deu, sei lá, 10 minutos de aula, caiu a energia de novo, depois, galera, desculpa, os torcedores venceram, né, por hoje não vai ter aula, porque, enfim, né, mesmo que eu consiga, eu não sei que horas que volta de novo a energia, mas daí já vai estar muito comprometido a duração da aula e tal, então tá cancelada a aula de hoje e tal. E aí eu fiquei incomodado com isso, né? Eu cheguei a falar com a coordenadora do curso aqui e ver que, né, qual que é o procedimento pra isso, né? Se eu tinha que marcar aula em outro dia, se eu dava uma atividade, o que eu tinha que fazer. Ela falou, não, você pode dar uma atividade, né, pra compensar isso daí, né, e beleza. Mas eu, sei lá, eu queria dar essa aula, sabe? Tava tudo planejadinho, né, ainda que não seja a minha especialidade, eu tava dando aula ali de produção, eu sei lá, eu tava com a aula planejada, eu tava muito afim de dar aquela aula. E eu falei, quer saber, eu vou gravar essa aula, né, e aí eu depois disponibilizo pra eles. Só que daí eu ia dar a aula de novo dessa matéria na quarta-feira. E aí eu daria um conteúdo, né, seguinte a essa aula que eles poderiam não ter assistido ainda. Deu, já que eu vou gravar essa aula de segunda, já vou gravar de quarta, eu disponibilizo as duas aulas, daí eles assistem, né, ao longo da semana, e na outra semana a gente retoma normal. E assim, foi bem cansativo, porque eu gravei tudo isso daí na terça-feira. Então eu gravei, sei lá, né, umas 3 horas de fala sem parar. E, né, acabei ficando bem exausto no fim do dia, só que ainda assim muito satisfeito. E eu trago daí como uma reflexão esse pensamento, né, de se comprometer, de quão satisfatório é, né, você ver um trabalho ali bem conduzido, né? Ainda que, sei lá, posso estar no fim das aulas, eu poderia estar super acabado, mas eu estava muito satisfeito com o meu desempenho e, acima de tudo, acho que satisfeito com essa minha... em inglês a gente tem a expressão que se traduz, mas com relação a isso, né, work ethic, né, a minha ética de trabalho, que é aquele pensamento do, sei lá, o Kolbe, né, que ele era obsessivo em ser, né, um cara que leva o trabalho a sério. Em português acho que não fica tão traduzido assim, né, mas que eu gosto de ser um cara super comprometido com as coisas que eu me proponho a fazer, e isso me deixa feliz ainda que muito exausto em várias dessas vezes. Boto fé. Assim, eu acho que é quase que um método de vida, né? O comprometimento. Assim, eu tenho um caso parecido,
assim, porque essas palestras que eu estava falando, eu de fato assisti todas, sabe? Eu tava prestando atenção, eu queria ouvir e assistir a palestra, porque a Bela, imediatamente, quando eu comecei a assistir a primeira palestra, ela falou assim, ai meu Deus, eu adorava quando tinha isso, porque daí era uma semana livre, não precisava fazer nada, era só assinar chamado. Eu falei, beleza, mas eu quero assistir. Porque, eu não entendo, você é a pessoa que assiste isso, não sei o que, como você pode, não sei o que. E eu, tipo, assim, eu gosto, sabe por quê? Porque eu tô comprometido também com o meu aprendizado, com eu ser um bom profissional. E eu acho que assistir essa palestra, por exemplo, vai me agregar. Então, assim, de novo, a gente tá num podcast em que nós dois somos e pensamos muitas vezes de formas parecidas, né? Então, tudo que eu posso dizer é continue firme, Sbole, porque estou com você no mesmo barco. Os críticos não vão te vencer, né? Exato. Porque, né, cara, sei lá, assim, sabe? Eu entendo as pessoas, por exemplo, não quererem ver essas palestras e tal, mas, sei lá, eu sou diferente. Se for o caso, né? Se isso é o normal. Se o normal é não querer ver a palestra, eu sou diferente. Senão eu sou normal. Total. Não, assim, dá pra gente começar a derivar reflexões disso daqui infinito, né? Por exemplo, o próprio podcast, acho que ele só dá certo do jeito que ele dá, assim, com essa regularidade que a gente tem, porque nós dois somos muito alinhados com relação a isso, né? Porque, eu não sei, se eu tivesse combinado com uma outra pessoa de ser, né, meu parceiro, meu co-host aqui, provavelmente isso daqui teria já morrido, a gente teria falhado em algum ponto aqui da nossa regularidade, que estamos quase fechando 3 anos ininterruptos, por mais que, sim, muitas vezes a gente tenha tido umas semanas muito bosta, umas semanas que não aconteceram nada, mas ainda assim a gente vem aqui relatar com audiência, sem audiência, só porque a gente se comprometeu a fazer isso, e eu acho muito satisfatório a gente tá dando sequência e tudo mais. Exato, né, cara? É uma conquista pessoal. Né? O seu troféuzinho ali de 3 anos de podcast vai estar lá, por mais que, mas vocês não fizeram nenhum patrocínio. Tá, cara, mas a questão não é essa. A questão é fazer e estar comprometido com isso. Então, assim, cada um tem seus objetivos, né? Total. E aí agora o nosso próximo objetivo é você fazer a tua reflexão da semana. Beleza. Cara, a minha reflexão, ela é um tanto particular, porque eu percebi que durante essa semana eu estava muito, muito irritado, muito nervoso. E eu comecei a pensar, falar, cara, por que eu tô nervoso, sabe? Tipo, a minha vida tá ok, assim, tá boa, não tem nada de muito errado, sabe? Todo mundo tem problemas e tal, os meus nem são tão graves, algo do gênero. E aí isso começou a fazer com que eu ficasse mais irritado. Isso me gerou raiva, do tipo, cara, eu tô com raiva por eu não estar feliz, sabe? De que tem alguma coisa me incomodando e eu não sei o que é. E pensar nisso ainda me deixa com mais raiva. Eu entrei nesse ciclo até, sei lá, até o ponto de que eu fui dormir uma noite e passou, assim. Eu não tô mais irritado, eu tô meio boring, né, sabe? Tipo, tudo parece um pouco enfadonho pra mim. E tudo que eu quero fazer, assim, tem algumas coisas que eu sinto que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero jogar um pouco, depois eu quero assistir um filme, depois eu quero assistir uma série. Eu acho que talvez por eu sempre ter sido uma pessoa que consome muita coisa, né? Tipo, muita coisa cultural, digamos assim. Eu acho que por eu estar com faculdade, Pedro, relacionamento, essas coisas, às vezes eu acabo, tipo, me afastando disso. E aí, não sei, talvez eu esteja sentindo falta de fazer esse tipo de coisa. Porque, ou talvez pode ser também até uma culpa do bombardeio de mídia constante que a gente tem, né? Porque, assim, no meu Netflix eu tenho 263.942 coisas pra assistir. E assim, eu não assisto nenhuma e cada semana chega coisa a mais que eu falo, porra, eu quero assistir isso, sabe? E é complicado porque eu não consigo. E até porque eu tô cansado a um nível, né? Tudo bem que essa semana estava com a rinite e tal, atacado e etc. Mas eu e a Bela fomos assistir um filme, Aves de Rapina, na HBO Max. E, cara, eu sei lá, eu simplesmente dormi nos 15 primeiros minutos e foi aquele sono de que, tipo assim, eu pisquei, acordei, o filme tava no final. Tava acabando, assim, tava subindo os créditos. Com a Bela levantando. E eu, caraca, eu sinto que eu simplesmente pisquei e acabou o filme. De tão pesado que foi o meu sono. Saquei. E como a gente tava nesse papo aí de autoconhecimento e tal, você já prevê o que tá chegando aqui, né? Na minha fala. Começa com Pedro e termina com Calabresa. Você mencionou, eu tenho o meu Pedro aqui, eu pensei, então também tem o meu aqui pra falar, meu amigo. Então vai lá. Estamos chegando na minha cota Pedro Calabresa, no momento Pedro Calabresa aqui no programa, porque isso que tu tava falando, né, de, eu sou uma pessoa que sempre gostou disso, né, que gosta de ter contato com cultura, né, com esses materiais diversos, Netflix, jogar e tal. Isso é uma coisa, né, que eu, né, tô chegando nos finalmente do curso, né, aqui. E isso é, sei lá,
está relacionado dentro do módulo de ciência da personalidade, que, assim, isso é o que ele acaba trabalhando na literatura científica como nichos de restauração. Que, assim, como você exerce vários papéis na tua vida, né? Você tem a tua parte profissional, que às vezes você precisa tomar determinadas posturas que fogem um pouco do teu natural, como, né, companheiro, exercendo um papel, né, paternal também, um outro ser. Tudo isso daí exige, às vezes, você alguma modificação na tua forma mais natural de agir. Isso daí te cansa, né? Te deixa exausto. E até por isso você fala, me sinto meio bored, né? Assim, durante um certo tempo. E é muito importante, né? Aqui você ter esses espaços para se reconectar com essas coisas que são particularmente valiosas para você, né? Que são, de fato, eu me identifico, eu me sinto bem, eu me sinto vivo fazendo as coisas dessa forma. Mas algumas pessoas, você gosta de ficar lendo, você gosta de ficar jogando joguinho, para essas pessoas isso não é essencial. Para você isso é essencial porque é algo muito teu. E isso te devolve um tanto dessa vitalidade que às vezes pode ter ficado em falta em algum momento. E isso mostra como é muito importante você ter esses espaços para fazer coisas que são muito importantes para você. Você se dedicar um tempo a você mesmo e aí voltar, né, a ficar melhor e ser uma pessoa melhor nesses vários aspectos aí que a gente veio relatando também. Muito bem. Então, já que estamos relatando, que tal relatar a sessão mais? Vamos relatar a sessão mais aí com mais um feedback ou mais uma indicação. Exatamente. Temos feedback? Temos feedback, sim, senhor. Olha, de quem é? Temos um feedback que foi enviado pela Silvia no nosso e-mail, que é o e-mail da semana, @gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks ou heranças, né, se a pessoa for um nobre de uma nação africana por aí. E o e-mail foi enviado na segunda-feira, intitulado As Boas Ações e o Feedback, como eu já falei, foi enviado pela Silvia, e a gente faz a leitura a partir de agora. Saudações sonolentas e sereleves, porque escrevo após o almoço e já era para eu ter retornado ao meu expediente. E também para ter aliteração. Fiquei surpresa e feliz ao ouvir o Sbole contando da experiência com o Lee, o autor do livro que ele mencionou no episódio 131, e ver o quanto o autor foi coerente entre teoria e prática. Geralmente, e infelizmente, fica só na demagogia mesmo. Tanto é assim que o Xoxin pontuou muito bem ao considerar a realidade lastimável, vergonhosa e até hipócrita de muitos que fazem as boas ações baseadas em uma espécie de programa de conduta de uma determinada religião ou por quaisquer outras motivações que não sejam puramente pelo bem em si. Realmente o poder disciplinar da religiosidade é repugnante e detestável. Bem, não poderia ir muito longe para ver o poder transformador dos pequenos gestos. O próprio podcast de vocês reforça esse princípio, porque vocês transformam não apenas 5 minutos, mas nossa meia horinha do dia em um período mais leve e divertido S2. Acharam que eu iria perder a oportunidade de elogiar vocês? Hahaha. Não tinha parado para pensar que a filosofia não poderia ser considerada ciência. Olha só, Denis. Aqui a Silvia escreveu Denis errado. Denis é com Y, né, o nome do nosso querido Denis aqui. Olha só, Denis, como você contribui com o podcast. Mande mais feedbacks pra gente, pode até fazer merchan, inclusive eu já sigo a sua página de escalada, só não falo @ aqui porque eu não sei se o Sbole deixa. Quem vê pensa que eu faço a curadoria aqui, né? Hashtag não me mata Sbole, te amo. Então, eu vou deixar a gente fazer o merchan da escalada do Denis, porque eu, né, participo aí ajudando a trazer, né, visitantes pra página. Então é @ Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu autorizo também. Não que o meu voto faça diferença também, mas tá autorizado. É apos.escalada. Então sigam aí no Instagram e quem for de Maringá, dê uma passada lá, porque o Denis, com certeza, se ele fizer um feedback de réplica, ele vai pedir para as pessoas irem escalar. E aí, dando sequência, agora o recado é para a pessoa que deu o feedback ao Sbole no episódio 131. Você poderia ser chamada de discente do Sbole e dar feedbacks aqui, preservando seu anonimato. O que acha? Hashtag Hunter de Feedbacks. Agora o recado é exclusivamente para o Xoxin. Até quando você vai ficar assanhando seus ouvintes com os contos que você escreve sem disponibilizar mais nenhum deles pra gente? Eu vou ter que implorar, ler com a mesma entonação de vai responder não, ô puta! Eu gostaria de ressaltar que o palavrão foi utilizado pelo Sbole. Eu estou com o e-mail aberto aqui e está escrito P***TA. Então, assim, Sbole. E aí ela só finaliza, beijos fraternos e um olhar lascivo ao prêmio do ranking de 2021 e um emoticon de sorrisinho malandro. E esse foi o feedback da Silvia. Muito bem. Então, sobre o poder disciplinar da religiosidade ser detestável e repugnante, assim, concordo e não concordo, né? Porque a gente já
comentou sobre isso, mas talvez um outro aspecto que eu tenha deixado passar de lado é que para muitas pessoas a religião de fato salva, sabe? Essa galera que pede dinheiro e tal. Há tempos atrás eu sempre achava detestável e, tipo, odiava a todo custo. Mas hoje parando pra pensar, assim, tipo, pô, cara, esse cara aí que trouxe ele pra igreja, ele conseguiu dar um emprego, sabe? O cara era, sei lá, era um alcoólatra que ficava batendo na mulher, nos filhos, porque essa história é muito comum, sabe? Uma pessoa que tá perdida, a religião o salva, no caso, né? A pessoa que o traz pra igreja o salva, e aí, sabe, ele fica cobrando, mas, tipo, assim, se analisar, é quase um serviço prestado, sabe? Não parece tão injusto. Só que, enfim. Cara, eu vi assim, essa argumentação essa semana. De onde você viu isso daí? Que eu claramente ouvi esse discurso essa semana. Eu só não lembro de onde foi. Ah, não sei. Cara, eu vi... Cara, eu ouço muito podcast. Com certeza devo ter escutado alguma coisa assim. Eu vejo muito YouTube, então acho que foi de lá. Não, enfim, não sei. Fica aqui os créditos pra quem falou isso no podcast ou no YouTube. Tá. Mas assim, essa fala me fez pensar, e aí eu consegui traduzir isso em exemplos reais, sabe? E aí quando eu traduzi em exemplos reais, eu falei, tá. Aí eu trouxe isso pra minha realidade e tal. Eu não vou mencionar quem são as pessoas, nem nada do gênero, né? Da onde eu conheço, porque eu acho que isso expõe demais essas pessoas em questão. Por mais que elas não escutem o podcast, mas enfim. E aí, é bom ter essa atenção, sabe? Porque no final das contas, talvez sim, talvez não. Cada caso é um caso, infelizmente, nesse aspecto. Cada caso é um caso. Mas eu continuo achando repugnante porque pra mim não me serve. Tanto a disciplina quanto a obrigatoriedade, sabe? A doutrina. Tanto a disciplina quanto a doutrina não me serve. E por isso que eu acho detestável. Porque eu não acho que eu preciso de temer a Deus ou experienciar a existência de Deus pra acreditar que eu tenho que ser uma boa pessoa, sabe? Porque eu não faço isso pelo meu Deus, eu faço isso porque eu só quero ser legal com as outras pessoas e nós somos humanos, somos frágeis e cada um tá aí pra ajudar do jeito que pode. E sobre até eu fui caindo, né, fui baixando o meu tom do tipo, que raiva, tô morrendo. Mas agora, só pra voltar ao astral, sobre os meus contos. Essa semana eu trabalhei em pouca coisa porque eu tô fazendo muito trabalho da faculdade, né? E a faculdade consome um pouco de tempo porque, como eu disse, sou comprometido com a faculdade, então eu leio os textos, eu faço os trabalhos e... sei lá, esse até... Assim que tiver corrigido, né? Eu disponibilizo no meu blog, sei lá, esse texto sobre a pergunta que foi feita no meu questionário da disciplina de Psicologia e Processos Criativos. E aí, quem sabe eu posto ele, só pelo prazer de postar mesmo. Eu acho que eu lembrei de onde veio essa reflexão. Foi do Mais que 8 Minutos com o Pondé. Porque daí eu vejo no YouTube e você vê a versão em áudio no Spotify. Pode ter sido. Porque os 8 minutos eu acho que eu escutei todos, com exceção do que sai hoje, né? Que sai na sexta-feira, eu acho que eu escutei todos. Eu acho que foi disso daí, então. Porque claramente eu lembro de ter visto no YouTube, e aí como você fala de podcast, então tem que ser alguma sobreposição dessas duas mídias aí. Você assistiu o Flow, alguma coisa assim? Não, dificilmente eu vejo o Flow. Não, então provavelmente foi daí mesmo, então. Porque acho que os únicos que tem... tem um outro, mas que claramente você não assiste, que é o História pros Brothers. Não. O que eu acompanho mais é só o Mais que 8 Minutos e o Bola Presa religiosamente, né? Então com certeza é o Mais que 8 Minutos. Beleza, então deixa eu fazer minhas considerações aqui. Primeiro, muito obrigado, Silvia, pelo feedback. Vai somar mais um ponto aqui na hora que a gente fizer a atualização do ranking. E deixa eu ver o que eu tenho para dizer dos direcionamentos à minha pessoa. Do feedback, né, da aluna que se manifestou, eu não sei se ela quiser que eu mencione, né, aqui o nome, aí ela entra pro ranking, né, pontua, melhor dizendo, no ranking 2021 mais uma semana de feedbacks, mas aí aguardo quando, ou se eu chegar nesse ponto aqui de ouvir o episódio, aí eu depois revejo e adiciono aqui na listagem a pontuação devida por aquela indicação, porque a sessão é a sessão mais um feedback ou mais uma indicação. No caso, acabou sendo uma indicação pra mim, né? Então, né, é isso. E aí é basicamente isso. Então, eu só agradeço o feedback e a gente vai pros recadinhos agora. Então, se você quiser mandar um feedback, assim como a Silvia fez, você pode encaminhar para nós um e-mail no nosso e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal,
pessoal, você pode encaminhar para nós uma mensagem nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o @minxoxin, é o meu, e você tem o dele, que é o @sbole. Se você não sabe para qual deles você vai mandar, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é a Roleta Russa dos Podcasters, que também é conhecido como @maisumasemana. Isso aí, a gente também pede para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso cada vez mais aos nossos analytics que dizem quem são as pessoas por trás dos números, né? O tio Mark Zuckerberg conta pra gente se são mais homens, se são mais mulheres, de que região do país ou do mundo as pessoas estão vindo, né? A faixa etária e tudo mais, então a gente vai conhecendo um pouco mais da nossa audiência. E é muito legal, né? Pra gente ver, né, aqui um pouquinho, né, um retrato das pessoas que acabam acompanhando aqui as nossas conversas. E uma vez que já tá aí seguindo, né, nosso perfil, já tá interagindo com a gente, também pedimos pra espalhar a palavra. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda pra alguém que não conhece o nosso podcast, ou mesmo podcasts em geral, apresenta pra ela, né, faz essa piramidada no nosso podcast. E aí, se a pessoa gostar também, ela acaba participando, ouvindo aqui, mandando feedbacks, e aí também todo mundo pontua, se mandar feedbacks, pontua no ranking 2021, mais uma semana de feedbacks que a gente faz a atualização neste exato momento. Com um feedback, nós temos Férez, Indianara e o Príncipe Nigeriano. Com 3 feedbacks, nós temos o Denis. Com 10 feedbacks, nós temos a Bela. E agora, com 14 feedbacks, que eu estou adicionando neste exato momento aqui, temos a Silvia isolada na liderança aí, voltando, né, com seu coco, sua água de coco aí, curtindo a liderança isolada aí do ranking mais uma semana. Então é isso, a gente dá aquele tchau agora? Famoso tchau, tchau, adeus. Então, falou, tchau, tchau.